Olá, pessoal! A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de tomar uma decisão unânime e que, olha, pode selar de vez o futuro político de Jair Bolsonaro. Vamos juntos entender os detalhes e as consequências dessa jogada no tabuleiro jurídico do país. Sejam muito bem-vindos ao canal Lula Foco no Fato. O palco para essa decisão foi a primeira turma do STF, onde se formou um placar, digamos, bem contundente contra o ex-presidente e os seus aliados. Pois é, o placar foi esse aí, 4-0, uma lavada. E essa é uma decisão da primeira turma do Supremo que impacta diretamente não só o futuro de Jair Bolsonaro, mas também o de várias figuras-chave do governo dele. O recado foi bem direto. Todos os recursos apresentados pelo ex-presidente e por outras 6 pessoas na investigação da trama golpista foram legados. E o detalhe mais importante, por unanimidade, não teve uma voz dissonante sequer. Ok, para a gente entender o quadro completo, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, como essa decisão foi formada? Depois, o que exatamente estava em jogo? Quais foram os argumentos da defesa e, claro, como o STF respondeu? E o principal, né? O que acontece agora? Então, vamos começar olhando para os votos. Porque é uma decisão unânime, gente, envia uma mensagem política e jurídica muito, mas muito forte. A decisão foi fechada com os votos dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e da ministra Carmen Lúcia. Todos eles acompanharam na íntegra a posição do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, fecharam questão. Certo, mas afinal, o que a corte estava analisando exatamente? É super importante a gente entender que tipo de recurso era esse e quem são todos os envolvidos que tiveram seus pedidos negados. A ferramenta jurídica que eles usaram foram os embargos de declaração. Sabe o que é isso? Na teoria, serve só para esclarecer algum ponto que ficou meio obscuro na decisão, uma dúvida. Mas, na prática, muitas vezes é usado para tentar ganhar tempo, para tentar rediscutir o que já foi julgado. E foi justamente isso que a corte não deixou passar. E olha, a decisão não atingiu só o Bolsonaro, não. A lista é grande e tem nomes de muito peso do antigo governo, como os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e até o hoje deputado federal Alexandre Ramagem. Agora vamos ver o outro lado. O que as equipes de defesa de Bolsonaro e dos outros réus argumentaram? Quais foram as cartas que eles colocaram na mesa? Bom, as defesas tentaram de tudo um pouco. Elas questionaram desde o cálculo da pena até a condenação em si, tentando argumentar que Bolsonaro não era o líder de nada na trama golpista. E ainda trouxeram uma tese bem específica, a da desistência voluntária. E diante de todos esses argumentos, qual foi a resposta da corte? A justificativa do relator Alexandre de Moraes veio como um tiro, direto e reto. O ministro Alexandre de Moraes resumiu tudo com essa frase aí, mero inconformismo. Na prática, o que ele disse foi que as defesas não estavam ali para tirar dúvidas de verdade. Elas estavam ali simplesmente porque não gostaram do resultado e queriam tentar mudar o jogo. E aqui a gente vê o confronto direto das narrativas. De um lado, a defesa batendo na tecla de falta de provas. Do outro, Moraes rebatendo que o papel de liderança do Bolsonaro foi, nas palavras dele, amplamente demonstrado. Aconteceu a mesma coisa com a tese da desistência voluntária. O ministro disse que o argumento foi sim analisado, mas foi rejeitado porque os crimes já tinham acontecido. Tudo bem, então, o ponto crucial agora é: o que acontece depois dessa decisão unânime? Qual é o caminho jurídico a partir daqui? Bom, o processo ainda não acabou de vez. Depois dessa derrota, a defesa ainda pode apresentar um segundo recurso muito parecido com esse primeiro. Só que, se esse segundo recurso também for negado, aí sim a pena pode começar a ser cumprida. Isso nos leva à pergunta que com certeza está na cabeça de muita gente. Qual é a consequência final disso tudo para o ex-presidente? Ele pode ser preso? Uma vez que todos os recursos se esgotem de vez, a decisão final sobre o local de cumprimento da pena vai ficar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. As opções vão desde a própria casa do réu, passando por uma unidade militar ou até um prédio da Polícia Federal. É bem provável que a defesa peça o cumprimento em regime domiciliar. E olha, se essa análise ajudou a clarear os fatos para você, que tal dar uma força para o nosso trabalho? É rapidinho, curta o vídeo, comente o que achou, se inscreva no canal Lula Foco no Fato e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.
E fica o convite, a gente faz análises ao vivo ainda mais aprofundadas toda terça, quinta e domingo. Apareça para conversar com a gente. O apoio de quem nos assiste é o que mantém o nosso jornalismo independente de pé. Se você puder e quiser ajudar, nosso Pix está aí na tela. Essa decisão unânime do STF é, sem dúvida, um passo muito significativo, mas não é o fim do processo. A questão que fica no ar é como esse precedente vai influenciar outros casos envolvendo figuras políticas de alto escalão aqui no Brasil. A gente segue acompanhando de perto. Até a próxima, pessoal!